Boa noite aí para todos os inscritos do canal O Horror Que Virá. Um salve aí para os novos inscritos. Tô gravando essa hora porque tive um probleminha aqui. Deu uma pane na rede elétrica aqui da região onde eu moro. E praticamente foi o domingo inteiro. Mas tá aí o vídeo para vocês, hein? Abraço. Cemitério de Almas Profanas. As sombras vingativas da Wagner. No verão passado, um pedaço de terra de 5 acres no sul da Rússia começou a ser preenchido com dezenas de sepulturas frescas. Essas sepulturas eram o destino final dos mercenários da Wagner, mortos na Ucrânia. Cruzes simples de madeira e enfeites de juncos brilhantes com o logotipo do grupo Wagner marcavam cada túmulo. Mas o local crescia rapidamente, transformando-se em um cemitério macabro que esconde histórias aterradoras. Este local sombrio é parte da vila de Golkinskaya, uma comunidade agrícola. Nas imagens de satélite é possível observar a expansão vertiginosa do cemitério. Na parte inferior direita da imagem, a seção dedicada aos membros da Wagner revela a magnitude do lugar. Olhando mais de perto, vemos como a paisagem mudou ao longo dos meses. Em novembro de 2021, antes da invasão de fevereiro de 2022, o terreno estava vazio. Mas um ano depois, em novembro de 2022, 3 fileiras de sepulturas já estavam presentes. E pouco tempo depois, no final de janeiro, o cemitério estava quase lotado, com cerca de 200 túmulos. No entanto, este não é o único local onde os lutadores da Wagner descansam para sempre. A fundadora do grupo, Jenny Pagosian, é vista aqui no cemitério de Bakenskaya. Ele mencionou à mídia russa que a capela Wagner em outra cidade próxima já não tinha mais espaço. Existem pelo menos 3 outros cemitérios na região. As vidas desses homens ocultas por trás das promessas enganosas de Pagosian foram de violência e crime. As palavras dele sobre dar uma segunda chance a criminosos em troca de serviço em sua campanha militar são apenas uma fachada para a verdade mais sinistra. A promessa de uma nova vida estava enraizada em passados manchados de sangue, assassinato e violência. Ao cruzarmos o limiar da história, adentramos um mundo onde os mortos não encontram descanso. Esses mercenários, em suas vidas anteriores, espalharam medo e destruição, e agora, na morte, a maldição persiste. As sombras de suas vítimas parecem pairar sobre o cemitério, clamando por justiça que nunca veio em vida. Cada túmulo conta uma história sombria, uma história de crueldade e crime que nem mesmo a morte pode apagar. O sombrio legado desses homens ressoa nas trevas da noite, uma lembrança constante da verdade obscura que eles escondiam sob as fileiras da Wagner. Agora as almas desses mercenários continuam a assombrar os vivos. Seu passado terrível se recusa a ser enterrado. O cemitério, uma sinistra testemunha da crueldade humana, ecoa com os suspiros inquietos daqueles que não encontraram paz. A escuridão da Wagner se espalhou além do campo de batalha, alcançando os limites entre a vida e a morte. Enquanto a terra se enche de sepulturas e segredos sombrios, o mundo real e o sobrenatural se misturam em uma dança sinistra. E aqueles que se aventuram perto do cemitério de Golkinskaya podem sentir o toque gelado do desconhecido, onde as sombras sussurram segredos de vingança e horror inimaginável. Ecos da guerra. Horrores além da compreensão. Nas sombras de uma noite gélida, as forças ucranianas reentraram nas áreas próximas a Kiev, onde a guerra havia deixado um rastro de morte e desespero. A cidade de Bucha, outrora um lugar tranquilo, havia se tornado um cenário de pesadelo. Corpos mutilados e valas comuns se estendiam pelo solo, ecoando a terrível violência que ali ocorreu. A escuridão era ainda mais densa devido às almas que vagavam, presas entre o mundo dos vivos e dos mortos. A trama macabra desvendava-se em uma narrativa sinistra. Os corpos de civis, suas mãos e pés amarrados, haviam sido vítimas de um horror indescritível. As lentes da BBC capturaram o horror cravado nas ruas, revelando um pesadelo que se recusava a ser esquecido. Contudo, a Rússia negava a carnificina, chamando de falsas as imagens das mortes dos civis. Jeremy Bowen, correspondente destemido, foi escolhido para desenterrar a verdade oculta.
Mas o que ele descobriria estava além da compreensão humana. Ele partiu para Kiev, um território em ruínas e escuridão, onde a própria atmosfera parecia carregada de angústia e tristeza. O inverno cruel abraçava o ambiente, como se a própria natureza estivesse enlutada pelas atrocidades ocorridas. O êxito da defesa de Kiev contra as forças invasoras tinha deixado um gosto amargo de vitória. A guerra havia encontrado um novo palco no leste, onde o medo e o terror se entrelaçavam. Os russos haviam deixado uma trilha de fracasso e decadência. Tanques e blindagens, outrora invulneráveis, jaziam agora destroçados, relembrando as falhas que levaram à sua derrocada. Estradas e vilarejos estavam marcados com o sangue e a dor das batalhas. O ar pairava com uma sensação de agonia, enquanto as almas atormentadas deixavam seu eco amargo na paisagem. Em uma rodovia principal, um comboio de suprimentos russos se revelava como um altar de destruição. Caminhões carregados de munição agora estavam despedaçados, seus conteúdos espalhados como testemunho do fracasso. Atrás de tudo isso, uma sombra maligna se aproximava, alimentando-se do caos e da desolação. Na aldeia de Kalinivka, as memórias de vidas outrora serenas eram agora fragmentadas e manchadas de sangue. Irina Kostenko, uma mãe aflita, guiava os passos trêmulos de Bowen até o quarto de seu filho. O cenário era um testemunho dos horrores que seu filho Alexei enfrentara. Uma aura de tristeza e lamento pairava sobre o local. A história de Alexei emergia como uma tragédia sombria. Um jovem, cheio de vida e esperança, agora era apenas uma memória em ruínas. Ele havia buscado uma vida simples, longe do tumulto da guerra, mas as garras da violência o alcançaram. Irina narrava a dor indescritível que a consumia, suas palavras ecoando como um cântico funesto. A presença russa trouxera não apenas destruição, mas também a crueldade insana. A casa que um dia fora um refúgio, agora estava manchada pelo sangue dos inocentes. Garrafas vazias e vestígios de indulgência insensível testemunhavam o comportamento bárbaro dos invasores. A narrativa se aprofundava, desvendando uma verdade aterradora. Os fantasmas de Alexei e dos outros que sofreram em silêncio erguiam-se, famintos por justiça. Enquanto as forças ucranianas buscavam vingança, uma escuridão ainda maior espreitava. À medida que os destroços da guerra eram revirados, um mal ancestral despertava. Forças ocultas ganhavam força, alimentando-se da dor e do sofrimento humano. Enquanto os corpos eram contados, uma sombra sombria se aproximava, ameaçando engolir tudo. As batalhas agora se estendiam para o leste, e o futuro estava repleto de incerteza. A guerra havia se tornado uma entidade implacável, e a esperança estava diminuindo a cada passo. Enquanto os horrores da guerra eram enfrentados, uma verdade sinistra emergia. O verdadeiro inimigo era o próprio mal que habitava os corações dos homens. Jeremy Bowen, com sua coragem inabalável, continuava a narrar a saga do horror e do sofrimento, desafiando a escuridão que ameaçava engolfar a Ucrânia. A batalha não era apenas contra inimigos visíveis, mas contra as trevas que se enraizavam profundamente na alma humana. A guerra poderia mudar de forma e lugar, mas o medo e a esperança continuavam a lutar por domínio. Rastro de sombras. Histórias de sobrevivência e sofrimento na guerra da Ucrânia. As forças ucranianas reentraram em áreas próximas à capital Kiev após a retirada dos russos. Foram relatadas a descoberta de centenas de corpos e valas comuns na cidade de Bucha. É lá, juntamente com as áreas circundantes, que a BBC filmou corpos de civis nas ruas, alguns com mãos e pés amarrados e que haviam sido baleados. A Rússia afirma que as imagens de mortes de civis são falsas. Neste primeiro de 2 relatórios de correspondentes baseados em Kiev, aqui está Jeremy Bowen. O último golpe sombrio do inverno congelou qualquer euforia restante da bem-sucedida defesa da Ucrânia em Kiev. A guerra agora se desloca para o leste, e ambas as partes aprenderão lições. Os russos deixaram sua blindagem vulnerável a drones, artilharia e infantaria veloz com armas antitanque. Os resultados estão espalhados pelas estradas e vilarejos ao redor da capital. Um comboio de suprimentos russo é visível na principal rodovia que vai a oeste de Kiev. Os caminhões estavam transportando munição, com projéteis de artilharia espalhados pela estrada.
A Rússia enfrentará desafios logísticos menores no leste, mais próximo de suas fronteiras. Na aldeia de Kalinivka, não muito longe dali, viviam alguns civis. Irina Kostenko queria falar sobre o dia em que os russos mataram seu único filho, Alexei. Irina nos levou ao quarto do filho danificado pelos bombardeios semanas após sua morte. Era a primeira vez que ela via estranhos desde a saída dos russos na sexta-feira. Ela nos contou a história da morte de Alexei, e a dor é insuportável. Alexei tinha 27 anos e queria viver. O jovem havia servido no exército, mas naquele dia estava indo para o trabalho em uma garagem. Depois de matar seu filho, os soldados russos ocuparam a casa e deixaram para trás uma cena de bebedeira e bagunça. É difícil entender tal comportamento humano. E o trágico é que há muitos relatos semelhantes onde os soldados russos estiveram e estão na Ucrânia. Sozinha, Irina enterrou Alexei no jardim enrolado em um tapete após trazer seu corpo de volta em uma carriola. Ao lado do local onde Alexei foi morto, as tropas ucranianas estavam recuperando munição russa para usá-la contra eles. 5 semanas de guerra, mas apenas um momento é suficiente para destruir uma família. A Ucrânia está cansada da batalha e traumatizada. Novos horrores são revelados todos os dias, enquanto a guerra se move para as regiões leste e sul. Enquanto Putin estiver vivo, a guerra continuará, a menos que haja uma mudança de poder na Rússia e as pessoas aprendam o que está realmente acontecendo. A cena do conflito perto da linha de frente mostra o território sendo recuperado pelas forças ucranianas após a retirada russa em direção a Belarus. Embora a sensação seja boa, o comandante Mykola sabe que é apenas o começo. Assim, na área, os russos se retiraram e as tropas ucranianas estão agora dentro procurando por minas. Os moradores relatam que os russos usaram escudos humanos, disparando de suas portas da frente. A luta continua em outras regiões e o sofrimento civil persiste. Enquanto a situação está mais calma, o custo humano está sendo calculado casa por casa. Alguns dos danos são irreparáveis e a incerteza permanece em relação ao futuro. Requiem das sombras. A cidade assolada pela guerra e a luta pela sobrevivência. Nas sombras de uma cidade dilacerada pela guerra, o túmulo de Sergei Lazinski permanecia como um sombrio testemunho das tragédias que haviam se desenrolado. Ele fora um homem de 46 anos cujo destino foi selado de maneira impiedosa e inesperada. Era uma tarde como qualquer outra, enquanto ele e sua família estavam fazendo compras no supermercado local. Apenas mais uma tarde, até que o horizonte se iluminou com a terrível chegada de um grande foguete. A destruição que se seguiu foi além de qualquer pesadelo. O rugido ensurdecedor da explosão ecoou por toda a cidade, e estilhaços mortais rasgaram o ar, encontrando o corpo de Sergei com uma violência brutal. Sua esposa, atônita, teve que assumir o controle do carro enquanto percebia a morte iminente de seu marido. A realidade que se impôs era como um soco no estômago, um golpe de terror que se perpetuaria para sempre em sua memória. Não muito longe dali, o cemitério se transformou em um campo de luto e desespero. Outras sepulturas aguardavam seus ocupantes, como as mandíbulas famintas da morte. Entre elas jazia Andrei Dodkin, um engenheiro eletricista. Ele e sua equipe estavam tentando trazer um raio de normalidade a uma cidade arruinada, mas a guerra tinha seus próprios planos nefastos. O mesmo ataque que ceifou a vida de Sergei também tirou a vida de Andrei e seus colegas, como se a morte tivesse tecido uma teia inescapável. O número de vítimas era chocante. 21 almas haviam sido extintas naquela fatídica quarta-feira. Uma contagem de mortes que rivalizava com os piores horrores da história. A cidade estava sob um cerco implacável, os russos lançando bombas do outro lado do rio. O som ensurdecedor das explosões era uma sinfonia macabra que ecoava pelos becos e vielas, lembrando a todos que a morte estava sempre à espreita. O cemitério se tornou um palco para a angústia coletiva da cidade. Corpos eram baixados às sepulturas com pressa, como se a própria terra estivesse com pressa de engolir mais vidas. A guerra não concedia trégua, seu rugido incessante lembrando a todos que a sobrevivência era uma luta diária. Um toque de recolher forçou as pessoas a se esconderem, enquanto drones espiões zumbiam no céu, testemunhas silenciosas da tragédia humana.
Entre os túmulos, um sentimento de inquietação crescia. Não era apenas o medo da morte iminente, mas um pressentimento de que algo maior estava se formando nas sombras. Rumores murmuravam que os ucranianos estavam tramando uma ofensiva há muito aguardada. Uma tentativa desesperada de romper o ciclo interminável de destruição. As emoções oscilavam entre momentos de desespero profundo e pequenos vislumbres de esperança. Era um turbilhão de terror e ansiedade, um mundo onde cada raio de luz era obscurecido pela escuridão iminente. As noites eram as piores, quando os disparos de artilharia pareciam se fundir com os próprios pesadelos das pessoas. No fim, a cidade mergulhou em uma guerra que ia além das balas e explosões. Era uma guerra pelo espírito humano, uma luta para manter a sanidade em meio ao caos. E enquanto os foguetes continuavam a cair e os túmulos se multiplicavam, as almas da cidade mantinham uma chama frágil de esperança acesa, uma crença de que, mesmo nas trevas mais profundas, a humanidade poderia encontrar uma maneira de sobreviver. Visões da destruição, desvendando os segredos do cemitério macabro. Nos confins da cidade de Izum, no sudeste de Kharkiv, o silêncio era interrompido apenas pelo som de pás raspando a terra e o fedor pesado que se espalhava no ar. O solo estava sendo perturbado por trabalhadores em roupas de proteção, escavando seu caminho meticulosamente através de um cemitério em massa. Aquelas terras, outrora controladas pelas forças russas, haviam se tornado um campo de horrores, onde cada pedaço de terra revelava uma história de dor inimaginável. Os trabalhadores encontravam corpos, um após o outro, cada um cuidadosamente colocado em sacos brancos e selados com uma espécie de reverência mórbida. O número de sepulturas ultrapassava os 400 mortos. Uma paisagem de morte que mesclava soldados, civis e até mesmo crianças. As vítimas de ataques aéreos brutais ou pior, exibiam marcas de violência inominável. Alguns corpos mostravam sinais de tortura, um testemunho sombrio das atrocidades que haviam sido infligidas sobre eles. Uma figura estava com marcas profundas de corda em volta do pescoço, os braços quebrados, enquanto o outro tinha as mãos amarradas implacavelmente atrás das costas. Em meio à macabra exposição de horrores, um corpo se destacava, orelhas cortadas, um símbolo arrepiante de uma crueldade sem limites. O governador do distrito não hesitou em rotular esses atos como um genocídio do povo ucraniano. O local também chamou a atenção de promotores de crimes de guerra, que em meio a tamanha carnificina, estavam determinados a descobrir a verdade. Especialistas forenses examinariam meticulosamente cada vítima em busca de respostas, buscando entender como essas almas haviam encontrado um fim tão terrível. As vozes da indignação ressoaram além das fronteiras. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky clamava por justiça, exigindo que Vladimir Putin, líder da Rússia, fosse responsabilizado por permitir tais horrores. A condenação internacional ecoava, com líderes globais expressando repugnância e horror diante da atrocidade. Mas a verdade ainda estava enterrada profundamente naquele cemitério infernal. Enquanto os trabalhadores continuavam a desenterrar corpos, cada cruz de madeira erguida simbolizava uma vida brutalmente ceifada. Enquanto o sol se punha e a escuridão se instalava, sombras pareciam dançar entre as sepulturas, como se os espíritos dos mortos aguardassem para contar sua história. À medida que mais e mais corpos eram revelados, a humanidade testemunhava a face mais sombria da guerra. A busca por respostas se entrelaçava com o medo do desconhecido, formando um quebra-cabeça sinistro que desafiava a compreensão. Era uma narrativa aterrorizante de sofrimento humano, uma história de terror que perfurava os corações dos espectadores e os forçava a confrontar os horrores que a humanidade poderia infligir. E assim, enquanto os trabalhadores continuavam sua tarefa angustiante, as sombras daquele cemitério macabro continuavam a sussurrar segredos inomináveis, implorando para serem ouvidas, para que a verdade possa ser revelada em sua totalidade brutal.